Hail the King, capítulo 881. Resultado: a batalha nos arredores de São Petersburgo terminou rapidamente, ninguém esperava isso. Muitas pessoas esperavam que Zenit se tornasse motivo de riso para o continente, esperando que esse império cheio de potencial pudesse ser destruído e enterrado em sangue e ossos. Os impérios próximos a Zenit já levaram suas tropas para as fronteiras, esperando lutar pelo território de Zenit depois que a família real de Zenit fosse exterminada. Quando as notícias sobre a conquista de São Petersburgo fossem divulgadas, eles dividiriam instantaneamente o território de Zenit como um bando de formigas corroendo um elefante. No entanto, o final foi dramático. Em vez de ser destruído, Zenit obteve um semideus durante esse processo. Esta notícia foi espalhada na região como um tornado. Uma vez que um semideus aparecesse, todos os heróis tremeriam de medo. Por um momento, os impérios que tinham tropas próximas às fronteiras e estavam prontos para invadir Zenit ficaram aterrorizados com a notícia, e seus imperadores ficaram assustados. Eles imediatamente removeram os soldados da área e prenderam os nobres que sugeriram tais operações antes de viajar dezenas de milhares de quilômetros para levar criminosos e muitos presentes a São Petersburgo, tentando angariar perdão. Ao mesmo tempo, as tropas dos 10 Impérios Unidos, incluindo o Império Leão, recuaram instantaneamente e deixaram Zenit da noite para o dia. Em apenas 4 dias, a guerra na região sul de Zenit terminou e os territórios foram recuperados. Sem escolha, todos esses 10 impérios anunciaram sua derrota e enviaram enviados a São Petersburgo. Juntamente com uma tonelada de tesouros, esses enviados chegaram a Zenit e expressaram a disposição de seus impérios de compensar o Zenit com uma parte de sua terra e reconhecer o Zenit como seu líder. Até o Império Leão, que era dominante na região norte de Azeroth, teve que abandonar sua arrogância e enviou o maior grupo enviado a São Petersburgo, dizendo que Leão estava disposto a se tornar um aliado de Zenit, e eles poderiam governar a região norte de Azeroth. Juntos. Foi a primeira vez na história da região norte de Azeroth que o Império Leão expressou ativamente sua simpatia e até implorou um pouco. Este era o poder de um semideus. Após anos de silêncio, o Imperador Yasin, que afirmava ser inferior a ninguém, reapareceu e avançou para o reino semideus. Todos sabiam que quase ninguém na região norte de Azeroth poderia lidar com ele. Agora, as pessoas mais ansiosas e constrangidas eram aqueles enviados que ainda estavam dentro de São Petersburgo. Antes da grande batalha, eles chegaram a São Petersburgo com arrogância e pressionaram a família real, pedindo ao Zenit para executar o rei de Chambord, ameaçando atacar se suas demandas não fossem atendidas. Agora, parecia que eles passaram de mestres superiores para escravos. Mesmo que eles agissem discretamente agora, era inútil. Quando chegaram as notícias de Zenit obtendo a vitória, os enviados que se escondiam dentro de seus hotéis não podiam acreditar no que ouviam. Depois de verificar várias vezes e garantir que as notícias não estavam erradas, todos os enviados queriam cavar buracos no chão antes de se enterrarem lá. Eles se odiavam por aparecer dentro do Império Zenit. Esses enviados estavam cerrando os dentes e aguardando a vitória de D'Alessandro, discípulo número 2 do Santo Marcial Continental. Essa era a única maneira de eles se vingarem. Agora, eles tinham que se reunir com medo e tentar elaborar um novo plano. No final, eles chegaram a uma conclusão: eles tinham que se render aos zenitianos e implorar por misericórdia. Essa era a única maneira possível de permanecer vivo e tirar seus impérios de problemas. Se eles cometessem erros e causassem a destruição de seus impérios, eles seriam culpados para sempre. Quando saíram do distrito hoteleiro, perceberam que tudo mudou muito rápido. Os funcionários de Zenit que se curvavam e os cumprimentavam com respeito agora os encaravam como cães indesejados. Até os zenitianos comuns olhavam para eles com desdém. Quando eles caminharam até esses civis e tentaram iniciar uma conversa, foram recebidos por olhos revirados ou ovos podres e vegetais podres. Os funcionários de Zenit que eram gananciosos agora não os reconheceriam, mesmo que trouxessem uma montanha de ouro. Após uma série de tentativas, esses enviados foram espancados por paus e sujos de ovos podres,
e todos foram expulsos de São Petersburgo. Esses enviados eram todos guerreiros e eram bastante poderosos e totalmente armados. No entanto, eles não ousaram fazer nada, mesmo contra um mendigo na rua. Quando os civis de Zenit os perseguiram e os expulsaram, eles não ousaram revidar. Em apenas 4 a 5 dias, as notícias se espalharam por toda a região norte de Azera. Todos os impérios ficaram atordoados e quase todos enviaram enviados a Zenit. A única exceção foi o Império Anji. Desde que seu imperador foi morto em Zenit, eles foram colocados entre uma rocha e um lugar duro. A morte de seu imperador fez deles o único império que não podia se submeter a Zenit. Eles tinham que guerrear contra Zenit de acordo com a tradição. No entanto, o Império Anji não estava próximo ao Império Zenit. Portanto, eles não puderam enviar tropas mesmo depois da guerra. No momento, todos podiam dizer que os angianos eram como formigas em uma panela quente. Eles temiam que o imperador Yasin, que se tornou um semideus, enviasse tropas para conquistar o Império Anji. Afinal, a raiva de um deus não podia ser tomada pelos humanos. Felizmente para eles, o Império Zenit não era internamente pacífico. A região sul acabou de ser retomada e muitas coisas tiveram que ser gerenciadas. Parecia que o Império Zenit não tinha energia para lidar com eles. Os nobres que sobreviveram à operação de limpeza lançada pelos dois príncipes planejavam chorar na frente do imperador Yasin e pedir que ele defendesse a justiça, mas o imperador Yasin não voltou para administrar o império como todos esperavam. Ele ainda vivia o estilo de vida eremita, ele não viu ninguém e quase desapareceu. Apenas uma série de ordens reais saiu do Palácio Real. O controle sobre as funções militares e administrativas do Zenit ainda estava nas mãos do príncipe Arshavin, princesa Tanasha, oficiais de primeira linha e oficiais militares que sobreviveram naquela noite no quartel-general militar imperial. Ficou claro que o imperador Yasin não planejava mudar a dinâmica de poder de Zenit, e parecia que ele não planejava responsabilizar os criadores da Noite de Sangue. Ao mesmo tempo, o segundo príncipe Domingues recebeu um grande dever, tornando-se o principal tomador de decisões na região sul do Zenit. Ele foi responsável por reparar as funções militares e administrativas da região sul de Zenit que haviam sido destruídas. Como o único líder militar que permaneceu nos territórios tomados pelos inimigos e continuou a resistir, o rei Constantine de Bizantine também foi recompensado. O reino Bizantine tornou-se um reino afiliado de nível 1, e o rei Constantine de Bizantine tornou-se um nobre de Zenit de nível 2. A batalha pelo trono entre os dois príncipes ainda parecia estar em um impasse aos olhos dos estrangeiros. Os dois príncipes usaram a mesma estratégia, e os jovens oficiais leais e com antecedentes limpos foram promovidos e ocuparam os cargos importantes em pouco tempo. Toda a atmosfera de Zenit mudou, passando de velho e cansado para novo e fresco. Parecia que os falcões da guerra assumiram o comando, e o império se tornou mais direto e agressivo. Essa mudança fez as velhas famílias nobres que estavam tentando recuperar seus privilégios se acalmarem novamente. No entanto, assim como tudo se acalmou, alguns políticos que gostavam de jogar acreditavam que havia mais problemas. Eles pensaram que o rei de Chambord e o reino de Chambord eram muito altos, e eles sentiram que o imperador Yasin não ficaria satisfeito como governante da terra. Portanto, eles se uniram e fizeram suas vozes serem ouvidas, pedindo uma punição ao rei de Chambord que causou a crise. Eles disseram que o reino de Chambord era muito poderoso e deveria ser restrito. Em suas palavras, todas as elites de Chambord da classe Lua deveriam ser entregues a Zenit comandadas pela família real e pelo quartel-general militar imperial. As ações desses políticos foram vergonhosas. No entanto, alguns personagens desprezíveis que estavam acostumados a adivinhar a mente dos imperadores e colocar seu interesse acima do império saltaram e concordaram. Especialmente alguns nobres caídos, eles agiram de maneira justa e criaram grandes ondas em São Petersburgo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 882. Pensamentos de Fei. Fei não estava disposto a perder tempo com esses tópicos que estavam sendo discutidos em São Petersburgo. Os Cavaleiros do Zodíaco de Ouro sob o comando do rei também ignoraram essas alegações.
Eles nunca deixariam Chambord e seriam leais à família real do Zenith. Se o rei não restringisse esses homens fortes, eles teriam quebrado a boca dos conspiradores em São Petersburgo. Após a grande batalha, Fei não se apressou a voltar para o reino de Chambord. Em vez disso, ele permaneceu na montanha Santo Marcial como Santo Marcial Imperial. Deve-se notar que, embora a maioria dos nobres corrompidos tenha sido purificada na Noite de Sangue, garantindo a vitalidade de Zenith, muitos problemas permaneciam. Por exemplo, muitas posições oficiais estavam vazias no momento. Com o imperador Yassin, um semideus, permanecendo em São Petersburgo, a capital não ficaria tão caótica. No entanto, muitas das operações e funções do governo foram suspensas temporariamente. Como resultado, muitas novas forças chegaram, tentando aproveitar esta oportunidade para crescer. O escritório de cartas era uma dessas forças. Em apenas alguns dias, Fei se encontrou com muitas pessoas. Jovem Modric, que era um dos dois líderes do escritório de cartas, chegou à montanha Santo Marcial em segredo várias vezes, passando a Fei todas as informações sobre os eventos que aconteciam na região norte de Azeroth. Fazia muito tempo que um semideus apareceu no continente, fazendo muitos guerreiros duvidarem que as lendas dos semideuses fossem falsas. Além disso, muitas pessoas acreditavam que os elementos naturais foram alterados após a Era Mítica, suprimindo mais os humanos e tornando impossível se tornar um deus. A performance do Imperador Yassin esmagou todos esses rumores, incitando muitos mestres a querer se tornarem deuses cada vez mais. As notícias sobre o nascimento de um novo semideus surgiram na região norte de Azeroth e em todo o continente como tempestades. Através das redes de informações rápidas do escritório de cartas, Fei pôde quase instantaneamente aprender as reações dos grandes impérios na região. Ao mesmo tempo, Fei gastou algum tempo e energia ensinando seu segundo discípulo, Luffy. Fei viu o desempenho de Luffy durante a batalha pela conquista do Senado Imperial, e Fei ficou satisfeito. Com o físico do coração de borracha e a base sólida que ele obteve sob a estrita supervisão de One Sword, o pequeno Luffy tinha o talento de cultivar o punho de borracha. Ouviu-se que vários mestres poderosos apareceram na Era Mítica e dominaram usando essa técnica de punho. Quando cultivados ao mais alto nível, os praticantes podiam combater deuses e demônios. Por 3 dias, Fei ensinou o pequeno Luffy diligentemente diante do penhasco na montanha Santo Marcial. Esse Karin era brilhante, e sua força aumentou mais e atingiu o pico de 7 estrelas depois de obter experiência de combate real e dicas de Fei. Tal velocidade de elevação até surpreendeu a Fei. O sol estava prestes a se pôr e tingiu o céu inteiro de vermelho, fazendo com que parecesse trágico e triste. Depois que Luffy voltou a descansar, Fei ficou diante do penhasco onde o ex-santo marcial, Krasik, morreu em batalha, e ele estava pensando profundamente. De repente, ele levantou as mãos. Seu braço direito instantaneamente se estendeu por mais de 10 metros como uma mola, e seu golpe de punho foi impressionante. Gum! 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 Quando Fei deu socos no ar repetidamente, seus braços se moveram agilmente como dragões e cobras, e a trajetória de seus punhos era misteriosa. Cada soco continha um poder aterrador, suficiente para rasgar o céu. Este era o punho de borracha. Fei esteve estudando a espada do Rei Demônio nos últimos dias, e prestou muita atenção ao punho de borracha desde que teve que ensinar Luffy. Depois de alguns dias, ele havia dominado essa técnica e a conhecia bem. Com seu reino atual, ele era poderoso o suficiente para aprender rapidamente todas as técnicas, ele quase conseguia entender tudo rapidamente. Além disso, essa técnica de punho não era alimentada por energia guerreira, permitindo que Fei a dominasse rapidamente. No entanto, Fei não tinha o físico coração de borracha como Luffy. Mesmo que ele usasse sua força poderosa para praticar punho de borracha à força, seus braços só podiam se estender por cerca de 15 metros, o que era muito mais curto se comparado aos braços de Luffy. Isso foi apenas para mostrar a importância do talento.
Infelizmente, essa técnica de punho é muito de nicho e não é dominante o suficiente. Os praticantes podem obter vantagem em uma luta com alguém do seu nível, mas é impossível derrotar oponentes que estão acima do nível. Este não é o caminho que estou seguindo. Fei praticou um pouco e depois parou com falta de interesse. Nos últimos dias, ele pensara em como aumentar ainda mais sua força no futuro. O avanço do Imperador Yassin para o reino semideus estimulou Fei. Esse novo semideus havia deixado uma semente que continha poder semideuses na mente de Fei, e estava dormindo, incapaz de ser despertada. Fei pensou sobre isso e sentiu que não teve uma boa oportunidade. Depois de fazer alguns testes, ele percebeu que não podia apostar tudo nessa semente. Afinal, ele tinha que procurar outras opções para aumentar sua força depois de passar no Molde Inferno no Diablo World. Enquanto estava sentado na cadeira de pedra perto do penhasco, Fei pegou a espada do Rei Demônio de seu anel de armazenamento, querendo encontrar uma boa técnica nesta enciclopédia marcial. Este livro era grosso e profundo, contendo muitas técnicas. Até agora, Fei não havia terminado de ler completamente. Quando o vento agitava os longos cabelos negros de Fei, ele afundou no livro. Fei apenas fechou a espada do Rei Demônio e balançou a cabeça depois que o sol se pôs. No momento, a luz brilhante vinda de São Petersburgo iluminava o céu, competindo com as estrelas. O rei se levantou e se espreguiçou. Após 3 horas de pesquisa, Fei ainda não havia encontrado a resposta que procurava. No entanto, ele não estava ansioso. Com um pensamento, ele abriu um portal azul na frente dele e entrou no Diablo World. Depois de vários dias de trabalho duro, Fei chegou ao último mapa em Diablo World, Arrogata, e ele completou a primeira missão, Siege Arrogata, matando Shen, o capataz Noblar e Photius que comandava os monstros. A segunda missão no mapa final foi Resgate no Monte Arrear. Fei aceitou a missão do capitão dos Cavaleiros Bárbaros qualquer que foi para Frigide Glantz para resgatar os bárbaros em cativeiro que foram presos pelos monstros. Ele teve que salvar 15 bárbaros para terminar esta missão. Essa missão custou a Fei mais de 7 horas. Depois de terminar esta missão, o personagem bárbaro de Fei estava no nível 86 do modo inferno. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 883. Por favor, desfaça o reino de Shambod. O que mais excitou Fei foi o fato de seu palpite se tornar realidade. Depois que ele completou essa missão, Resgate no Monte Arrear, esses 15 bárbaros da classe Sol agora poderiam ser convocados por Fei, assim como o que aconteceu depois que ele completou a mesma missão no modo normal e no modo pesadelo. Isso era algo que não existia no jogo de computador que Fei jogou na Terra. Agora, Fei poderia convocar esses 15 bárbaros da classe do Sol diariamente, e cada convocação poderia durar 15 minutos. Esta era uma recompensa insana. Apenas imagine! Se Fei quisesse, ele poderia convocar um grupo de lords da classe Sol para lutar por ele, derrotando facilmente todos os adversários como um grupo, já que os lords da classe Sol ainda eram raros no continente Azeroth. Pelo menos por enquanto, ninguém abaixo do Reino do Sol Ardente poderia derrotá-lo. Depois de completar essa missão, o limite diário de jogo de Fei foi atingido e o rei saiu do Diablo World. Uma vez retornado ao mundo real, Fei não relaxou, ele continuou a fortalecer sua energia espiritual de acordo com o misterioso pergaminho roxo. Embora Fei tivesse o dedo de ouro, Diablo World, ele não diminuiu seu padrão rigoroso. Se houvesse tempo, Fei tentaria se cultivar e ficar mais forte, caminhando ainda mais no caminho do poder de uma maneira autotorturante. Na realidade, Fei dormia menos de 5 horas, em média, por dia desde que chegou ao continente de Azeroth. Exceto por cuidar dos deveres administrativos de Shambod e lutar contra inimigos poderosos, ele treinou e cultivou. Diablo World foi o fator-chave para a força e a conquista atual de Fei, mas seu trabalho duro não pôde ser ignorado.
Parado à beira do penhasco da montanha Santo Marcial, o corpo de Fei congelou e não se mexeu. Estava silencioso na área, e o tempo passou rapidamente como um rio que corria. O céu passou de preto escuro para uma cor clara. Logo, uma lasca de branco apareceu no céu oriental, e São Petersburgo, que dormiu a noite toda, acordou gradualmente. Fei abriu os olhos neste momento também. Ele abriu a boca e exalou um bocado de ar turvo, e ele parecia um pouco cansado. O treinamento da energia espiritual era como forjar um pedaço de ferro. Se um ferreiro quisesse forjar uma espada do tesouro, esse pedaço de ferro teria que ser martelado dezenas de milhares de vezes. Se Fei queria levar sua energia espiritual adiante, ele precisava treinar diligentemente e trabalhar duro. De certa forma, Fei e Dessler eram talentosos em cultivar energia espiritual. Dessler tinha a linhagem de um herói, e ele passará por muitas dificuldades e ainda mantinha sua mente pura. Por outro lado, a alma de Fei viajou pelo tempo e espaço, fundindo-se com a alma de Alexander. Portanto, sua alma era mais forte que outras, fazendo com que ele tivesse um progresso muito mais rápido no crescimento da energia espiritual. Quando ele se virou para a casa de madeira, ele descansou por cerca de 2 horas, e o céu ficou brilhante. Nesse momento, um mensageiro chegou à montanha, passando a ordem da família real. O imperador Yassin convocou o Santo Marcial Imperial. Depois de pensar um pouco, Fei desceu a montanha Santo Marcial com sua túnica branca simples e foi seguido por 8 mestres da montanha Santo Marcial que foram deixados pelo Santo Marcial Krasi. Em um ritmo calculado, Fei caminhou pela cidade e seguiu em direção ao Palácio Real. Quando ele estava a cerca de 500 metros do Palácio Real, um grupo de pessoas que usavam roupas chiques correu e o cercou. Todos eles tinham expressões de raiva no rosto. Essas pessoas eram de várias idades, alguns deles eram homens velhos de cabelos brancos e outros homens jovens. Quem é você? Como ousa bloquear o caminho do Santo Marcial? Um dos seguidores de Fei apareceu instantaneamente e gritou em alarme. Senhor, não nos entenda mal, representamos os desejos dos cidadãos, somos todos cidadãos do Zenit. Um nobre que tinha cerca de 30 anos explicou rapidamente. Este homem usava uma túnica roxa que era chique, mas não luxuosa, e sua pele era clara, mostrando que ele mantinha a aparência. Suas 3 faixas de cavanhaque abaixo do queixo estavam meticulosamente fixas, fazendo-o parecer muito gentil e sábio. Era fácil para os outros confiarem nele e se sentirem vontade de imitar ele. No entanto, o traço de melancolia em seus olhos era difícil de detectar, uma vez que ele o escondia bem. As pessoas que vieram com ele estavam todas em roupas chiques, e parecia que todos eram nobres. Alguns deles estavam ansiosos, outros estavam com medo e alguns estavam animados. De pé atrás desse homem de meia idade, vestido de púrpura, ficou claro que eles estavam tramando algo e bloquearam o caminho de Fei em uma linha. Cidadãos de Zenit. Fei olhou para o rosto deles e perguntou levemente: por que você está bloqueando o meu caminho? Senhor, por favor, perdoe-nos por bloquear seu caminho, também nos sentimos ansiosos. No entanto, para o futuro do Império e você, Senhor Santo Marcial, temos que fazer isso. O homem de túnica roxa disse com um sorriso gentil no rosto: Senhor, meu nome é Grant e as pessoas que são aqui comigo hoje são cidadãos leais e apaixonados de Zenit. Reunimos-nos aqui hoje para o futuro do Zenit, e estamos aqui para pedir uma coisa ao Senhor Santo Marcial. Assim como ele disse isso, todas as pessoas atrás dele se apressaram. Como já era meio-dia e essa era uma parte movimentada da cidade, muitas pessoas se aproximaram. Especialmente depois que as pessoas ouviram que o Senhor Santo Marcial estava aqui, quase todos na área se reuniram em torno deste lugar. Fei fez uma careta. O nobre de túnica roxa viu isso, e um traço de alegria que era difícil de detectar apareceu em seus olhos. Esta cena estava dentro de seu cálculo: quanto mais pessoas à sua volta, melhor para ele. Ele estudou esse jovem à sua frente e descobriu que o rei de Chambord valorizava civis. Portanto, ele acreditava que quanto mais civis pudesse atrair, maior a probabilidade de seu plano ter sucesso. Para o futuro do Zenit.
Fei olhou para Gran e sorriu. Ok, então me fale sobre isso. O que está afetando o destino do Império? A família real e eu não percebemos isso, e vocês têm que falar disso. Fei perguntou em tom de zombaria. O rei já adivinhou a intenção deles e não escondeu seu desdém por eles. A expressão de Grant de túnica roxa ficou feia, mas ele rapidamente ajustou sua mente. Com um sorriso falso e gentil e íntimo, ele disse sinceramente: Senhor Santo Marcial, você é super talentoso e tem um ótimo histórico. Você é o segundo gênio mais talentoso de Zenith, e o reino Shambod se tornou uma força poderosa e independente de Zenith. Nesta crise em que muitos mestres como D'Alessandro vieram, você conseguiu. Pare aqui mesmo, não há necessidade de mencionar tudo isso. Entre no tópico. Fei acenou com a mão e bocejou impaciente. Grant congelou por um segundo. Ele não esperava que o Senhor Santo Marcial ignorasse completamente sua própria imagem e agisse de forma imprudente. Depois de cerrar os dentes, Grant gritou: Como esse é o caso, Senhor Santo Marcial, por favor, perdoe minha grosseria. Agora que o reino de Shambod tem dezenas de milhares de soldados de elite, mais de 10 elites da classe Lua, e você é um mestre poderoso, a força de Shambod excede em muito a permissão de um reino afiliado por lei. Com um sujeito mais poderoso e um senhor mais fraco, o futuro do Império será muito instável. Senhor Santo Marcial, você é leal ao Zenith, mas quem pode ter certeza de que os mestres sob seu comando ouvirão a família real de Zenith? Portanto, nós 23 viemos aqui hoje para implorar para desfazer o reino Shambod e pedir às elites da classe Lua que sirvam diretamente à família real de Zenith. Sabemos que isso pode te ofender, mas estamos pensando em Zenith. Ao ouvir nossos pedidos, o problema será removido, e você ainda será o santo marcial imperial de status de prestígio. Isso é bom para você, Zenith. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 884. Apenas Mátios. Como você ousa? Imprudente. Depois de ouvir Grant, de púrpura, os mestres da montanha Santo Marcial gritaram instantaneamente. O que esse homem havia dito era cruel, sem vergonha e sujo. Nos últimos dias, muitos políticos que gostavam de assistir e apostar achavam que tinham entendido a mente do imperador Yassin e estavam divulgando o ponto de vista em que um sujeito poderoso e um senhor mais fraco levariam ao caos. Eles acreditavam que o poder do rei de Shambod superava o permitido pelas leis do Zenith, plantando uma semente de divisão no império. Se o rei de Shambod quisesse se rebelar, Zenith estaria dividido e ninguém poderia detê-lo. Essas pessoas estavam conversando com outras pessoas sobre isso e atacaram o reino de Shambod com suas palavras. Eles disseram que o rei de Shambod atraiu um inimigo como D'Alessandro e quase destruiu todo o império. Portanto, era o único responsável, e por isso o rei de Shambod deveria desfazer o reino de Shambod e entregar os mestres e tropas, concentrando-se em ser o santo marcial imperial. Para essas pessoas, essa era a única maneira de provar a lealdade do rei de Shambod ao Império Zenith. Se isso fosse antes, o rei de Shambod era poderoso, e ninguém no Império poderia lidar com esse homem. Portanto, ninguém o provocaria. No entanto, era diferente agora. O imperador Yassin havia se tornado um semideus, e ele foi capaz de suprimir grandemente o rei de Shambod. Muitas pessoas com más intenções viram essa oportunidade, eles não conseguiram se segurar e pularam para fora. Talvez eles não se atrevessem a lutar de frente, mas eram ótimos em criar conspirações. Embora fossem fracos, eles queriam provocar dois grandes mestres e criar um conflito para que pudessem obter benefícios. Os políticos eram loucos. Mesmo que alguns deles fossem tão fracos quanto formigas, eles ousaram provocar dois dragões quando são gananciosos o suficiente. Na história do continente de Azeroth, isso aconteceu muitas vezes. Na maioria das histórias, essas formigas calculistas e estratégicas riram pela última vez. Senhor, você é um gênio talentoso. Por favor, pense no Império e aceite nosso apelo. Grant, vestido de púrpura,
ajoelhou-se e agiu como heróico depois que os mestres da montanha Santo Marcial gritaram com ele. Sob sua liderança, todos os nobres atrás dele se ajoelharam e gritaram, tentando mover as pessoas que estavam assistindo e pressionando Fei. Os rostos dos 8 mestres da montanha Santo Marcial mudaram de cor. Ficou claro que essa cena foi planejada. Na frente de tantos civis de Zenith, essas pessoas bloquearam o Senhor Santo Marcial e tentaram fazer com que Fei destruísse sua própria força usando a desculpa do futuro de Zenith. Tudo isso foi para o lado bom da família real, para que eles pudessem ter um futuro melhor e pular na esfera política. Afinal, muitas pessoas acreditavam que o imperador Yasin também estava pensando nisso. No entanto, como o rei de Chambord tem muito crédito, o imperador Yasin não pode dizer isso. Estamos apenas ajudando Sua Majestade a expressar sua preocupação. Essas pessoas pensavam consigo mesmas. Desde o início dos tempos, os senhores soberanos sempre foram cautelosos com o fortalecimento de seus subordinados. Se o Santo Marcial Imperial rejeitasse essa recomendação na frente de tantas pessoas, isso prejudicaria a reputação que ele construíra na mente dos civis. Talvez outros diriam que ele realmente estava tentando se rebelar. Senhor, você é o guerreiro mais poderoso de Zenith e o sujeito mais leal de Sua Majestade. Você concorda com este argumento que apenas beneficia Zenith, certo? Você não vai manter todas as forças militares, certo? Grant, de túnica roxa, gritou e tentou adicionar combustível ao fogo. Sim. Senhor, se você não concordar, nos mataremos na sua frente. Para o futuro do Zenith. Pela paz. Estamos dispostos a nos sacrificar. Vendo isso, os colegas de Grant de túnica roxa também gritaram, tentando pressionar Fei com suas palavras. Alguns deles usaram suas palavras artisticamente e bloquearam as possíveis formas de puni-los. Eles se referiam a si mesmos como súditos leais de Zenith e estavam em um alto nível moral. Se Fei os punisse, seria indecente e desleal. As expressões dos mestres da montanha Santo Marcial mudaram muito. No entanto, eles não ousaram expressar suas opiniões ou se livrar dessas pessoas. Embora eles não estivessem no campo de batalha com armas, era mais perigoso do que isso. A opinião pública era poderosa. Se essa situação não fosse bem tratada, a reputação que Fei tinha entre os civis seria destruída. No entanto, Fei não teve nenhuma reação. O rei franziu a testa como se estivesse pensando em alguma coisa, e ele ouviu essas pessoas e não as interrompeu. Depois que terminaram, ele olhou para o rosto deles e pousou os olhos no nobre de púrpura. Nesse momento, Grant sentiu uma pressão enorme em todo o corpo, como se uma montanha fosse jogada sobre ele. Agora, ele percebeu o quão poderoso esse homem era. Com o movimento do dedo, ele poderia matar todos aqui mais de 100 vezes. Diga-me, quem disse para você vir? Como você sabe que vou passar por este lugar neste momento? Fei perguntou com uma leve carranca. Ele suportou tanto tempo desde que estava pensando e tentando descobrir quem estava por trás de tudo isso e quem estava tentando usar essas pessoas para dizer essas palavras. Ele acabou de ser convocado pelo Imperador Yasin, e essas pessoas o bloquearam no caminho para cá. Poderia ser. Fei de repente pensou em uma possibilidade infeliz. Ele rapidamente balançou a cabeça e jogou todas as suas suposições para o fundo de sua mente. Ninguém está nos guiando. Estamos aqui para o futuro do Zenith. Nós, esperamos Sua Alteza aqui todos os dias. Grant, de túnica roxa, hesitou por um segundo e continuou a agir. O futuro de Zenith. O destino do Império. Você está dizendo isso, mas como os bastardos como você controlam o destino de Zenith? Vocês são apenas algumas moscas fracas, mas estão agindo de forma leal e honrada. Desavergonhado. Como se atreve a conspirar contra mim? Vocês são como formigas. Fei disse com uma expressão fria e pressionou levemente a mão. Ban. Antes que Grant, de roupão roxo, pudesse reagir à situação, ele foi jogado no chão como um prego, apenas com a cabeça exposta.
O controle granular de sua força por Fei era meticuloso. Embora Grant não tenha sido ferido, ele percebeu sua situação e ficou ansioso. Sua cabeça ficou em branco e ele não podia acreditar que o rei de Chamboda ousou atacá-los. Isso não era algo que eles planejavam. Logo, ele descobriu que não estava ferido, e essa descoberta fez com que ele tivesse um mal-entendido. Portanto, ele se tornou ousado. Após um momento de pausa, ele gritou como se fosse um porco que estava sendo abatido: "Ah! Me salve! Senhor Santo Marcial, você não pode fazer isso. Você pode me matar, mas os cidadãos do Zenith se lembrarão disso. Pelo destino de Zenith, eu ainda mantenho minha opinião e estou disposto a morrer por isso. Sou um sujeito leal. Imperador Yassin, Grant é seu servo mais leal. Estou disposto a morrer por você." Os nobres por trás de Grant começaram a gritar depois de um momento de pânico: "Senhor! Santo Marcial, você nos decepciona. Senhor! Santo Marcial, você está tentando trair a família real. Umf! Você não está disposto a renunciar ao poder de Chambord. Você não é bom." Fei os ouviu, mas nem olhou mais para eles. Ele passou por eles e foi em direção ao palácio real. Alguns dos nobres se entreolharam e tentaram segurar as pernas de Fei, mas não conseguiram chegar a 1 metro do rei e foram derrubados por uma esfera de energia invisível. Fei era um lorde da classe Sol. Se ele não estivesse disposto, ninguém abaixo da classe Sol poderia se aproximar dele. Os gritos e provocações dos nobres ficaram ainda mais altos e mais loucos. Fei fez uma pausa depois de avançar vários passos, e ele disse enquanto impacientemente acenava com a mão: "Como esse é o caso, e eles querem morrer, apenas mate-os." Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 885. Muito perto. A multidão barulhenta instantaneamente ficou em silêncio devido à sentença de Fei. Os 23 nobres que estavam ajoelhados no chão e rugindo sobre justiça, incluindo Grant, que foi enfiado no chão como um prego, ficaram chocados, assim como os 8 mestres da montanha Santo Marcial. Todos olharam para Fei e não sabiam o que fazer. Talvez outros se incomodem com o seu plano, mas, infelizmente, você escolheu o alvo errado. Como 2 mestres de primeira linha podem cair em armadilhas projetadas por formigas fracas como você? Fei disse friamente com desdém. Quão poderoso era o rei de Chambord? Depois de ver a situação trágica de oficiais de baixo escalão como Hibre, ele se atreveu a invadir São Petersburgo, matar os mestres do mal da Legião Sangue de Ferro sob o olhar de dezenas de milhões de pessoas e repreender o príncipe mais velho. Quão louco foi isso? Portanto, era impossível incomodar Fei hoje com a configuração atual. As pessoas na frente de Fei eram apenas armas usadas por outros. Embora Grant parecesse inteligente, ele era apenas espirituoso e não sábio. Mate todos. Desculpas desprezíveis, rostos falsos. De qualquer forma, essas pessoas trarão problemas ao Império no futuro, disse Fei aos mestres da montanha Santo Marcial e saiu. Tink! 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 Os mestres da montanha Santo Marcial entendiam claramente a intenção de Fei agora e sacaram suas armas. Suas espadas refletiram instantaneamente luz fria quando estavam desembainhadas. Grant, vestido de púrpura, e os outros nobres que o acompanhavam estavam aterrorizados. Eles não podiam acreditar que o santo marcial imperial não se importava com sua própria imagem e se atrevia a executar súditos leais do Zenith em público. Esse resultado estava completamente fora de suas expectativas, apesar de terem planejado muitos cenários. Rei de Chambord, você está tentando cometer traição. Como ousa tentar matar os funcionários leais do Império? Grant ficou ansioso. Mesmo sendo esperto, ficou preocupado e assustado. Portanto, ele instantaneamente colocou um grande rótulo em Fei, tentando deter um pouco o rei. No entanto, aquela figura de túnica branca o ignorou completamente e saiu sem sequer reagir a ele.
O que surpreendeu Grant ainda mais foi que os cidadãos de Zenith que os cercaram não reagiram da maneira que ele esperava, que seria apontar os dedos e acusar o rei de Chambord e protegê-los, os funcionários leais. Em vez disso, esses moradores de São Petersburgo apontaram para os nobres e conversaram. Quem são essas pessoas? Como se atrevem a tentar conspirar contra o senhor Santo Marcial? Esses bastardos! Esses nobres sujos! Quando é hora da batalha, ninguém pode vê-los. Depois que a tempestade acabou, todos saltaram e começaram a agir de maneira justa, dizendo que estavam pensando no Império. Yuk! Esses perdedores desprezíveis! Eles são sem vergonha! Sim! O Santo Marcial lutou contra inimigos muitas vezes por Zenith pelo Imperador Yassin. Quando o Senhor Santo Marcial estava lutando contra inimigos, onde estavam esses bastardos? Como é que eles ainda têm rosto para acusar o Senhor Santo Marcial? São todos ovos ruins. Execute todos eles. Mate todos esses criminosos desprezíveis. Tudo o que eles podem fazer é instigar conflitos. Quando os nobres como Grant ouviram a conversa dos civis, eles sentiram que estavam dentro de um freezer. Nunca em seus sonhos eles esperavam que o rei de Chambord, conhecido como o açougueiro, e o carrasco, entre os nobres tivesse tanto prestígio e reputação em público. O plano dos nobres não foi eficaz. Ficou claro que eles estavam no caminho errado, para começar. Voxos! 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 As energias da espada relampejaram e manchas de sangue correram pelo ar. Os mestres da montanha Santo Marcial se moveram e a cabeça de Grant rolou no chão primeiro. Sua expressão era cruel, e medo e arrependimento podiam ser vistos em seus olhos. Os outros nobres que participaram dessa operação viram que a situação estava piorando, alguns deles desabaram no chão, defecando incontrolavelmente, e outros choraram e se viraram, tentando fugir correndo para a multidão. Infelizmente para esses nobres, esses 8 mestres da montanha Santo Marcial foram todos grandes discípulos do antigo Santo Marcial Krasik. Embora ainda não fossem elites da classe Lua, eram guerreiros de nível superior de nível estelar. Tão rápido quanto um raio, eles pegaram facilmente todos esses nobres fracos. Os 23 nobres que vieram aqui hoje foram todos executados por esses mestres. Sangue logo manchou a rua. Desta vez, o outro título do rei de Chambord, Matador de Nobres, estava agora gravado em pedra. Mais de 20 nobres caíram sob sua lâmina hoje. Alguns dos cidadãos recuaram vários passos com medo, e outros aplaudiram e ovacionaram. No meio da multidão, alguns jovens de aparência normal viram isso e se afastaram silenciosamente, desaparecendo lentamente na rua. Profundamente dentro do Palácio Real de Zenith. Foi a primeira vez que Fei veio ao Palácio do Esforço, onde o Imperador Yassin morava. Fei não esperava que este Palácio do Esforço, onde muitas autoridades importantes sonhavam em entrar uma vez na vida, fosse tão simples. Exceto pela estátua do dragão que estava no pátio diante do palácio que parecia majestoso, o local de vida do Imperador Yassin, um semideus, não era tão luxuoso quanto as mansões dos comerciantes ricos da cidade. A era de Boston crescia por todo o palácio, e as folhas envolviam quase completamente esse lugar. As decorações internas do Palácio do Esforço também eram simples. Quase todo o mobiliário era feito de pedra, parecendo bruto e natural. Como não era chique e exagerado, era calmante. Exceto pelas necessárias mesas e cadeiras de pedra, não havia quase mais nada. No entanto, essa era afinal a residência de um semideus. Fei podia sentir uma pressão que só podia ser detectada por mestres neste lugar. Como um tsunami crescente atrás de uma barragem, poderia facilmente romper e causar destruição. O Imperador Yassin estava sentado atrás de uma enorme mesa de pedra perto da janela, e a luz do sol pousou no corpo desse imperador, deixando seu corpo dourado e pintando uma bela imagem. Ele estava sentado lá pacientemente, esperando a chegada de Fei. Fei entrou no palácio sozinha. Depois de se curvar e prestar respeito, sentou-se do outro lado da mesa de pedra, como o Imperador Yassin gesticulou.
Foi a primeira vez que Fei observou este grande imperador de perto. Os olhos brilhantes do imperador Yasin eram tão brilhantes quanto estrelas e profundos como o oceano. Seu nariz era alto, seus lábios eram longos, mas não finos, seus cabelos eram longos e azuis, seu queixo revelava sua confiança e persistência, e seu leve sorriso acrescentava ao seu carisma. A aparência notável dava a este imperador uma aura única, fazendo-o parecer muito mais jovem. Na verdade, ele parecia muito jovem, diferente de alguém com quase 60 anos de idade. No entanto, os semideuses podiam viver por muito tempo, mais de 1000 anos. Deste ponto de vista, o imperador Yasin ainda era muito jovem. A atmosfera era um pouco estranha. Desde que Fei entrou naquele palácio, o imperador Yasin estava olhando para ele. Esse olhar não continha nenhuma pressão e não fez Fei sentir como se estivesse sentado com um imperador lendário ou um poderoso semideus. Em vez disso, ele sentiu como se estivesse sentado com um bom amigo. O imperador Yasin não disse nada do começo ao fim. Fei não conseguia entender por que o imperador Yasin o convocou, e ele realmente não podia perguntar. Portanto, ele teve que esperar pacientemente o imperador Yasin falar primeiro. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 886. Novos olhares. Quando Fei saiu do Palácio Real, ele tinha uma expressão estranha no rosto. Ele não conseguia entender por que o imperador Yasin o convocou da montanha Santo Marcial para o Palácio do Esforço logo após esse imperador se tornar um semideus. Só para me olhar por um tempo. Fei pensou consigo mesmo. Ele ficou no Palácio do Esforço por pouco mais de 10 minutos, e esse lendário imperador o encarou por um tempo. Então, o imperador Yasin acenou com a mão e pediu que Fei fosse embora. Do começo ao fim, os dois não disseram nada. Embora Fei fosse inteligente, ele não sabia por que o imperador Yasin estava fazendo isso. Depois de sair do Palácio Real, Fei não se demorou. Ele recusou educadamente os convites para festas dos altos funcionários e nobres e voltou diretamente à montanha Santo Marcial com os 8 mestres. Dentro de um palácio sombrio em uma propriedade nobre majestosa e bem guardada em São Petersburgo. O rei de Chambord realmente executou Grant e seus associados. Sentado à cabeceira da mesa, uma pessoa envolvida por uma nuvem de energia roxa e enevoada ouviu o relatório de seu subordinado e caiu em um momento de silêncio antes de murmurar para si mesmo. A ousadia do rei de Chambord certamente me surpreende. No entanto, ele matou nobres em público em frente ao Palácio Real, mas a família real não lhe deu nenhum castigo. E que tipo de segredo existe? Yasin com certeza confia neste pequeno rei. He. No entanto, o plano de hoje é apenas o primeiro passo. O gosto do poder pode até transformar pai e filho em inimigos mortais. Quero ver quanto tempo mais Yasin ainda pode confiar neste pequeno rei, Eere. Quando Fei voltou para a montanha Santo Marcial com seus 8 guardas, ainda não eram 12 horas, e Fei usou esse tempo para ensinar o pequeno Luffy mais sobre técnicas de combate. Ao meio-dia, o Cavaleiro do Sol Dourado, Chris Sutton, veio visitar Fei. Depois de todos os incidentes anteriores, Sutton era como meio discípulo de Fei. Em todo o Império, Sutton foi uma das poucas pessoas que podiam ir e vir livremente da montanha Santo Marcial. Dessa vez, Sutton estava aqui para fazer algumas perguntas a Fei sobre cultivo. O rei estava muito disposto a ajudar. Desde que ele tinha a espada do Rei Demônio, ele dominou muitas técnicas de combate da Era Mítica. Os antecedentes familiares de Sutton eram de prestígio, e ele sabia muito sobre técnicas modernas de combate. Conversando com Sutton, Fei seria capaz de ajudar a si mesmo e também obter algumas pistas e indicação sobre o futuro de seu cultivo. Os dois começaram a conversar ao meio-dia, e era noite antes de terminarem. Só então Sutton saiu com satisfação. Na noite, Fei entrou no Diablo World para continuar a matar monstros e subir de nível. Ele queria passar pelo inferno como o bárbaro primeiro e ver se havia alguma recompensa. Exceto por isso,
ele tinha que subir de nível rapidamente todos os seus outros 6 personagens: paladino, assassino, feiticeiro, necromancer, druida e amazona. Então, ele poderia ver se Diablo Wold mudaria depois que todos os 7 personagens passassem no modo inferno, dando-lhe a chance de avançar para o reino semideus ou superior. Durante a noite, Fei encontrou o jovem alquimista Ania que estava preso na passagem cristalina, e também derrotou o Elder Nilata que traiu o clã bárbaro, completando as 2 missões de prisão de gelo e a traição de Arrogata. De acordo com a trama, o desprezível traidor Nilata já entregou a relíquia dos antigos a Baal, para que Baal pudesse entrar na Câmara da Voidstone passando pela cúpula de Arrear sem ter que lutar contra os 3 antigos. Agora, Fei tinha que chegar à cúpula de Arrear e desafiar os 3 antigos antes de entrar na Câmara da Voidstone e derrotar Baal para impedir que ele manche a Voidstone. Então, Fei teria passado no modo normal, no modo pesadelo e no modo inferno como bárbaro. Depois de completar Prison of Ice e o Betrayal of Arrogata, o personagem bárbaro de Fei já estava no nível 91 do modo inferno, e ele ganhou muitas moedas de ouro, poções e 4 itens lendários. Infelizmente, os outros componentes do conjunto de itens do Immortal Kings e que Fei esperava não apareceram. No segundo dia, Fei decidiu deixar São Petersburgo e retornou à cidade de Chambord após treinar sua energia espiritual pela manhã. Após a batalha com D'Alessandro, os Cavaleiros do Zodíaco de Ouro e o Padre Jesse já retornaram à cidade de Chambord. Agora, Fei planejou tudo na Montanha Santo Marcial, e ele deixou a montanha com o pequeno Luffy, que queria ver o mundo, voltando para Chambord. Com a força de Fei, ele poderia voltar para a cidade de Chambord em alguns minutos se voasse no céu. No entanto, como o pequeno Luffy ficou na Montanha Santo Marcial por um longo tempo, ele queria ver a paisagem ao longo do caminho. Fei estava disposto a deixar esse discípulo dele, nascido em uma família nobre, ver e experimentar a vida de cidadãos comuns. Ao se aproximar das pessoas, pequeno Luffy entenderia melhor o mundo e não ficaria arrogante e ignorante como a maioria dos nobres. Portanto, eles foram a alguns lugares e fizeram pausas frequentes. Eles só entraram no território de Chambord depois de 4 dias. Depois de quase um ano de cuidadosa administração pelas grandes e pequenas autoridades promovidas por Chambord, as cidades do reino de Chambord não pareciam mais fracas e pobres. O território de Chambord parecia muito diferente de outros reinos e impérios na região. Até as pessoas mais comuns tinham sorrisos alegres em seus rostos, e Fei levava o pequeno Luffy a todas as cidades e vilarejos pelos quais passavam para ter uma ideia. Dos 2 discípulos de Fei, Inzagi era da vizinhança pobre do portão Hot Spring, e ele experimentou as lutas da vida e tinha uma sensação pelas pessoas comuns. No entanto, Luffy era diferente. Ele era do reino Shuelon e seu pai era o famoso One Sword. Embora ele não fosse tão mimado, ele estava no círculo nobre, fazendo-se sentir superior e menosprezar as pessoas comuns. Antes de Fei viajar pelo espaço e pelo tempo, ele era apenas um estudante universitário normal. Seus pais faleceram quando ele era jovem, e ele passou por muitas dificuldades. Portanto, ele poderia ser considerado no final da escada social. Quando ele veio a este mundo, sua visão das coisas era diferente dos nobres arrogantes. Ele tinha grandes esperanças para esse discípulo, então ele não queria que Luffy se tornasse alguém como o Grant ou Arshavin. Agora, Fei finalmente percebeu que era muito difícil ser um bom professor. O pequeno Luffy era um bom garoto, e ele gradualmente entendeu a intenção de Fei ao longo do caminho. Depois de mais 3 dias, os dois finalmente chegaram ao rio Zuli. Olhando para o futuro, as montanhas verdes se estendiam até o horizonte, fazendo o cenário parecer majestoso, e Chambord City estava incrustada na imagem como uma pérola. Agora, Chambord City era muito diferente.
À medida que Fei ficou mais famoso, a população de Chambord aumentou muitas dobras e a cidade de Chambord também foi ampliada. Diferente da cidade solitária ao norte de Zuli e da planície de grama ao sul de Zuli, a cidade de Chambord foi reformada e melhorada, e muitos santuários, mercados, edifícios e estátuas de deuses estavam sendo construídos na margem sul do rio Zuli com novas estradas que se estendem em todas as direções. Muitas pessoas estavam andando por aí, e as conversas e barulhos podiam ser ouvidos. Uma cidade grande estava sendo construída ao lado da cidade de Chambord, fazendo a área parecer próspera. Fei ficou de pé junto ao rio Zuli e ficou um pouco emocionado. Uau! Mestre, isso é tão grande! O que é isso? O pequeno Luffy viu algo de repente e ficou atordoado. Ele rapidamente levantou a mão e apontou antes de perguntar a Fei. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 887. O retorno do rei. Fei sorriu e não respondeu ao pequeno Luffy imediatamente. Na realidade, ele já viu aquelas duas grandes coisas que voavam no céu como dois tubarões nadando no oceano. Eles eram os Xuan-Jie do Império Ormon que Fei capturou durante a guerra anterior com as tropas unidas dos 10 impérios. Depois de serem modificados pelo laboratório dos cientistas loucos e pelo arsenal de Chambord, sua aparência mudou completamente. Sob o sol, eles tinham uma textura metálica. Esses dois Xuan-Jie sofreram grandes mudanças tanto na aparência quanto na configuração interna. O laboratório dos cientistas loucos foi capaz de fundir um metal leve que era extremamente raro do Ironwood, madeira de ferro, que só podia ser encontrado no Império Ormon. Com todos os 7 Xuan-Jie que Chambord obteve, a madeira de ferro neles foi retirada e fundiu-se em apenas material suficiente para construir 2 novos Xuan-Jie. Esse novo material tinha uma leve cor prateada e não parecia diferente do metal. Era ainda mais leve que o Ironwood, mas era mais forte e mais durável. Além disso, tinha uma vantagem única e crítica que a madeira de ferro não possuía: esse novo material era retardador de chamas e não podia ser queimado. Como um bug no jogo, o laboratório dos cientistas loucos poderia decodificar e descriptografar quase tudo, e os segredos do complexo Xuan-Jie foram completamente expostos a Chambord. Com a ajuda da sabedoria do Rei Demônio, que registrava muitas plantas dos navios voadores na Era Mítica, Chambord reconstruiu o Xuan-Jie com muitas atualizações. Portanto, os dois Xuan-Jie que estavam voando acima do céu de Chambord eram produtos de alta tecnologia, que utilizavam as propriedades intelectuais de Chambord. Sem exagero, um dos Xuan-Jie de Chambord poderia enfrentar 10 dos Xuan-Jie de Ormon. Eles não podiam ser comparados individualmente. Vamos! Vou levá-lo para verificar essas duas bestas. Fei de repente estava de bom humor. Ele agarrou a mão do pequeno Luffy e correu em direção ao Xuan-Jie que estava voando como um traço de luz. Em um piscar de olhos, eles estavam perto de um Xuan-Jie, a cerca de 1000 metros acima do solo. Bem quando Fei estava prestes a pousar no convés, cordas de runas densas e antigas de ouro fraco voaram para fora do Xuan-Jie como se algo tivesse sido ativado. Essas runas foram engolidas por uma névoa dourada e envolveram todo o Xuan-Jie, formando uma grande esfera de energia oval e bloqueando Fei do lado de fora. Com a força de Fei que estava perto do pico do Reino do Sol Ardente, ele pressionou a esfera de energia oval dourada casualmente, mas só a afundou por cerca de meio metro. Ele não conseguiu quebrá-la imediatamente. Droga! Quem é esse? Quem ousa atacar meu Pérola Negra? Vou cortar seu pau fora! Um grito feminino rugiu no céu como um trovão, e foi seguido por uma série de sirenes altas. Então, luzes vermelhas de advertência mágicas apareceram, mudando a cor do céu. No convés, um homem durão com uma bandana vermelha, uma cabeça cheia de dreads, olhos esfumaçados, sapatos de couro marrom e um sabre de 2 mãos na cintura comandava soldados descontroladamente, e os soldados moveram um canhão mágico semiautomático em sua direção. Direção. Eles estão reagindo muito rápido. Parece que o treinamento deles valeu a pena.
Fei ficou satisfeito com o desempenho de Sparrow e dos soldados no Xuan-Ge. Usando a habilidade de viajar no espaço do Trono do Caos, ele passou pela esfera de energia dourada e apareceu no convés. O que? Eles entraram. O capitão Sparrow ficou bastante surpreso no convés. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos, e esse ex-líder escravo de navios não esperava que alguém pudesse atravessar a esfera de energia criada por runas semidivinas. Ele soube instantaneamente que essa pessoa era uma figura poderosa e ordenou que os soldados se retirassem rapidamente. Os soldados no Xuan-Ge eram todos elites das elites de Chamboda, e eles eram os tesouros do reino. Sparrow não se atreveu a tratar os soldados como membros de um esquadrão suicida. Retirada. Sparrow sacou o sabre e queria parar este inimigo por alguns segundos para ganhar tempo. Uma situação como essa já estava planejada. Enquanto ele pudesse ganhar algum tempo, todos os planos de contingência seriam executados. 5 estrelas já. Seu Maricas, com certeza está crescendo rápido. Fei pegou o sabre de Sparrow com 2 dedos e o provocou com um sorriso. Ele ficou satisfeito com as ações desse homem. Tudo isso significava que esse ex-escravo selvagem de navio agora era leal a Chamboda. Você se atreve a me chamar de Maricas? Faque. Sparrow odiava os outros chamando-o de Maricas, então ele saltou instantaneamente como um cachorro que teve o rado pisado. No entanto, ele rapidamente viu quem era esse inimigo, e fechou a boca e se sentiu estranho como se um rato visse um gato. Ele se tornou dócil e ajoelhou-se, prestando respeito ao rei. Jack o cumprimenta, meu senhor. Os soldados que estavam se afastando reconheceram esse inimigo, e ficaram entusiasmados. Com expressões alegres, eles se ajoelharam e clamaram com lágrimas nos olhos. Eles eram os cidadãos mais leais de Chamboda e quase adoravam o rei. Eles poderiam morrer por Fei sem hesitar dezenas de milhares de vezes. Por favor, levante-se. Vocês todos estão indo bem. Fei sorriu e acenou com a mão, e uma força suave os ajudou a se levantar. Gritos e vivas imparáveis soaram no Xuan-Ge. Logo, as notícias se espalharam para o outro Xuan-Ge, e os soldados naquela barcaça também aplaudiram. Os 2 novos Xuan-Ge receberam novos nomes, um deles foi nomeado Pérola Negra, e o outro foi nomeado Ciclope. Sparrow e Barbossa, que eram escravos de navios há muito tempo, eram agora os capitães das 2 barcaças. Depois de morar na cidade de Chamboda por um tempo, eles aceitaram esse pequeno reino pacífico e sentiram que esse era o lar deles, finalmente se vendo como parte de Chamboda. Esses 2 se tornaram os capitães devido a Fei. O rei realmente gostava de piratas do Caribe, e nomeou esses 2 capitães, contrariando as recomendações de muitas pessoas. Naquela época, muitas pessoas não entendiam por que o rei sábio e poderoso era a favor desses 2 escravos de navios que eram selvagens e imprudentes. Mas depois de algum tempo, esses 2 ex-escravos de navios demonstraram suas habilidades e mostraram seu talento em comandar o Xuan-Ge, conquistando o respeito dos outros. Depois que chamas de energia brilharam no convés do Pérola Negra, Barbossa saiu de um pequeno arranjo de teletransporte. Com respeito e admiração, ele se aproximou e se ajoelhou na frente de Fei. Esse ciclope ainda tinha sua aura selvagem, e ele estava usando um grande chapéu redondo preto e carregando uma espada fina. Ele tinha um cheiro oleoso e manchas de bebida podiam ser vistas em sua barba. Ficou claro que ele estava bebendo antes de se apressar. Logo, as notícias do retorno do rei se espalharão na cidade de Chamboda. Com chamas de energia piscando no convés, muitos oficiais de alto nível de Chamboda apareceram. Um grande grupo de pessoas se ajoelhou no chão e cantou, e seus aplausos ressoaram no céu. Então, aplausos também soaram da cidade de Chamboda, abaixo do Xuan-Ge, e toda a cidade caiu em uma alegria incontrolável. As pessoas correram para a rua e dançaram e aplaudiram loucamente. A atmosfera aquecida fazia com que parecesse um vulcão que acumulava energia há muitos anos, e a lava transbordava por todo o mundo. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 888. Passando completamente no modo bárbaro.
A cidade de Chambord organizou uma grande festa, e toda a cidade entrou em um estado enlouquecido e animado, comemorando o retorno do rei. No momento, o reino de Chambord não era mais o reino pobre e fraco que estava lutando à beira da morte. Sob a cuidadosa administração dos novos funcionários promovidos por Fei, a riqueza do reino aumentou drasticamente. No momento, estava no topo do Zenith, e a família real de Zenith pode não ser capaz de rivalizá-lo. No começo, o reino de Chambord tinha uma população e terras agrícolas escassas, portanto a agricultura não era a principal indústria. Depois que Chambord recrutou e domou todas as bestas demoníacas poderosas de 5 a 6 quilômetros nas florestas e montanhas atrás da cidade, transformando-as em uma legião de bestas demoníacas, essas bestas ferozes eram restritas e não machucavam mais as pessoas. Finalmente, os recursos abundantes das florestas e montanhas abriram os braços para os seres humanos. Durante o último ano, mais ou menos, muitas caravanas e grupos de mercenários estacionados na cidade de Chambord, e aventureiros ousaram ir nas florestas e montanhas. Eles obtiveram muitas ervas e plantas raras e preciosas, e caçaram muitas bestas demoníacas de baixo nível e obtiveram muitos núcleos demoníacos. Como resultado, trouxe prosperidade a Chambord e forneceu muitos impostos. Gradualmente, a cidade de Chambord estava se tornando o centro comercial da região norte de Zenith. A maioria das pessoas que viviam nesta cidade antiga eram cidadãos originais do reino, e o restante eram comerciantes ricos e prestigiados, mercenários de elite e enviados de outros reinos e impérios. No entanto, mesmo essas pessoas de alto nível não ousavam menosprezar e ser arrogantes diante dos cidadãos de Chambord. No momento, os chambordianos realmente experimentaram uma transformação e mudaram sua situação, eles estavam confiantes onde quer que fossem. As leis das 12 tabuletas estavam sendo executadas até os dentes, e os cavaleiros do Zodíaco esmagaram instantaneamente os nobres e guerreiros estrangeiros que intimidaram os cidadãos de Chambord. Depois disso, ninguém se atreveu a desafiar as leis de Chambord novamente. Nesse mundo caótico, Chambord estava se tornando um paraíso para o qual muitas pessoas queriam ir. Após a grande festa, Fei retornou à cidade e ficou muito discreto. Os enviados da cidade ouviram que o rei havia retornado e todos queriam encontrá-lo. Além disso, muitos comerciantes importantes e líderes de grupos de mercenários queriam experimentar a presença desse rei lendário e estabelecer algumas amizades. No entanto, todos falharam em suas tentativas. Fei ficou ocupado pelos próximos 4 a 5 dias. Durante o dia, Fei teve que cuidar de muitos problemas administrativos que estavam se acumulando há um tempo, ensinar pessoas como Inzagi, Luffy e os outros 4 órfãos do portão Hot Spring, e ir ao laboratório dos cientistas loucos para ser torturado por Akara e Caim. Durante a noite, exceto por passar o tempo com as 2 lindas rainhas e fazer o que elas gostam de fazer, ele teve que usar a maior parte do tempo para ficar no Diablo World para subir de nível e ficar mais poderoso. Como o rei já estava tão ocupado, ele não teve tempo para lidar com esses assuntos triviais. No quarto dia após Fei retornar a Chambord, Fei, Valkyrie e Helena se juntaram e empurraram a trama no modo inferno de Diablo World para a última missão. Depois de matar muitos monstros poderosos, eles chegaram ao Trono da Destruição. O Trono da Destruição era um enorme labirinto subterrâneo, e o ar vermelho escuro dentro deste lugar parecia sangue, preenchendo cada centímetro do espaço. Aqui, as leis foram grandemente suprimidas, e as leis da natureza e as leis do poder eram completamente diferentes do mundo exterior. O demônio Baal controlava este palácio subterrâneo, e seus inimigos que entravam nesse espaço tinham suas forças enfraquecidas. Este era o tribunal de origem de Baal, e o controlador poderia aumentar seu poder em muitas dobras. Embora Fei tenha derrotado os 3 anciões bárbaros na Area Summit no desafio e obtido sua poderosa herança que estava no pico do Reino do Sol Ardente, tornando-se um bárbaro nível 99 do modo inferno, ele ainda tinha que ter muito cuidado no Trono da Destruição, quando Helena, que era arqueira mágica nível 85 do modo inferno com linhagem de paladino, estava com ele. As risadas loucas de Baal ressoaram dentro do espaço, e todos os chefes de elite no modo inferno foram convocados por Baal novamente, aparecendo diante de Fei. Sem dúvida, seria uma batalha difícil.
Depois de passar cerca de 4 horas, Fei finalmente destruiu todos os monstros no trono da destruição e encontrou o portal que levava aonde Baal estava escondido, Voidstone Chamber. A Voidstone Chamber era o local final em Diablo World, e o chefe final, Baal, parecia um alienígena do filme Alien. Ele dominou todos os tipos de habilidades, como teletransporte e feitiços. Era difícil de lidar. O mais assustador foi que, como chefe final do Diablo World, Baal era muito mais inteligente que outros chefes e tinha mais poder divino. De fato, a força de Baal estava muito além da expectativa de Fei. No final, Fei teve que recorrer às suas poções. Ele usou todas as suas poções e mal esgotou o HP de Baal sem morrer. Mesmo que Fei não tenha morrido, ele pagou um preço alto. Metade do seu corpo quase foi destruído e seus intestinos foram expostos ao ar. Além disso, os ossos de seus braços, peito e pernas também estavam quebrados. Seus ossos quebrados perfuravam seus músculos e pele, e todos os seus ferimentos tinham um gelo terrível sobre eles. Se Fei não tivesse a vitalidade de um Lorde da classe Sol, ele teria morrido e se transformado em um cadáver frio. Ao lado dele, a Valquiria Helena também ficou gravemente ferida. Seus dedos que puxavam a corda do arco estavam quase cortados pela corda. Vendo Baal choramingando e caindo no chão, muitas almas que foram engolidas por ele lutaram para fora de seu corpo, dançando no ar alegremente. Fei lutou para se levantar e pegou as poções de cura que Baal deixou cair, e ele jogou uma garrafa para Helena antes de beber uma. Então, seus ferimentos foram curados, e ele pôde se mover normalmente novamente. Sem dúvida, este foi o mais próximo que Fei teve da morte no Diablo World. Ele quase conseguiu a resposta para sua pergunta: ele morreria no mundo real se morresse no Diablo World. Obviamente, no Diablo World, o risco e a recompensa eram proporcionais. Quando Fei cambaleou e se levantou, um raio de luz dourada disparou do céu e o envolveu, curando instantaneamente todos os ferimentos em seu corpo. Como aquela voz fria e misteriosa, que não aparecia há muito tempo, soava no ouvido de Fei, seu personagem bárbaro finalmente rompeu o nível 99 e alcançou o nível 100. Fei sentiu vagamente como se visse um novo portão à sua frente, e estava prestes a abrir. No entanto, ele ainda estava um pouco mais longe de alcançá-lo. Se eu abrir esse portão, eu devo poder entrar no reino semideus. No entanto, este dedo de ouro está chegando ao fim. Não posso matar monstros e aumentar o nível do meu personagem bárbaro, é impossível. O medo de Fei se tornou realidade. Depois de passar no modo inferno, a força de Fei ainda permaneceu no pico do reino do sol ardente e não pôde mais progredir. Depois de se acostumar com a nova força em seu corpo, Fei se virou e descobriu que Valquiria Helena também subiu de nível. 3 raios de luz dourada dispararam do céu consecutivamente, significando que ela subiu de nível 3 vezes, atingindo o nível 88 do modo inferno. Depois de ser envolvida pelos raios de luz dourada, Helena também se curou. Vendo isso, Fei relaxou e olhou para o cadáver de Baal. De repente, suas pupilas se contraíram e ele ficou animado. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 889. Conjunto completo do Imortal King, Rei Imortal. Ao lado do gigantesco corpo de montanha de Baal, algumas chamas verdes estavam queimando e dançando, puxando facilmente o coração de Fei. Essa é a cor exclusiva para todos os itens de conjunto no Diablo World. Quando Fei chegou perto, ele ficou exaltado. Sem precisar usar pergaminhos de identificação, Fei podia dizer que esses eram os 2 componentes que faltavam no conjunto de itens Immortal King apenas olhando para eles. Ele usou instantaneamente 2 pergaminhos de identificação para revelar as propriedades e atributos desses 2 itens. Quando uma luz passou, os nomes e as propriedades dos itens apareceram na frente de Fei, e seus palpites estavam certos. Ambos eram os componentes que faltavam no conjunto de itens do Immortal King e eram o capacete e o cinto.
O cinto tinha cerca de 30 centímetros de largura e tinha uma cor prateada fraca que era um pouco etérea, parecendo um pouco diferente em comparação aos outros componentes em termos de cor. Além disso, esse cinturão de guerra chamado Cinturão de Guerra, Immortal Kings de Taiwan parecia leve e tinha padrões semiocos com várias joias misteriosas incrustadas nele. O capacete tinha uma forma única e parecia um pássaro divino que estava prestes a decolar. As asas do capacete tinham cerca de 40 centímetros de comprimento e perfuravam o céu em um ângulo de 45 graus. No geral, tinha um tom de ferro preto, que estava em harmonia com os outros 4 componentes do conjunto de itens do Immortal King, exceto o cinto. Sem hesitar, Fei equipou o Cinturão de Guerra, Immortal Kings Detail e o Elmo Guarda do Vingador, Immortal Kings Will. Instantaneamente, o conjunto de itens do Immortal King foi concluído e parecia que o céu o havia detectado. Apareceram faixas de raios e tornados gigantescos, e o vento uivante e o trovão estrondoso ressoaram no céu como se estivessem torcendo pela conclusão do conjunto de itens do Immortal King. Esse era o fenômeno único no Diablo World que só aparecia quando um conjunto de itens era completamente reunido. Quanto mais alto o nível do conjunto de itens, maior o fenômeno. Instantaneamente, Fei sentiu como se faixas de energia foram criadas no núcleo de seu corpo antes de se dispersar por toda parte. Foi uma sensação única que pôde ser sentida em cada uma de suas células. Ele detectou claramente que sua vitalidade estava subindo rapidamente e a resistência de seu corpo a cada um dos elementos mágicos estava aumentando. Fei abriu os olhos e olhou através do capacete, e ele sentiu que tudo estava muito mais claro. Até os elementos naturais podiam ser vistos e pareciam as partículas de poeira que flutuavam no ar. Esse é o poder do conjunto de itens Immortal King depois que ele é concluído. Fei estava emocionado. Cada componente do conjunto de itens Immortal King tinha ótimas propriedades. Mas quando todos os 6 componentes foram reunidos, eles ofereceram propriedades de bônus. Fei prestou muita atenção nelas e observou. Mais 20 para todos os níveis de habilidades bárbaras. Mais 3.000 na classificação de ataque. Mais 1.500 de vida. Mais 500 para todas as resistências. Dano mágico recebido reduzido em 100. Embora Fei estivesse preparado, ele ficou totalmente surpreso com o que viu. As propriedades de bônus oferecidas por esses 6 itens excederam em muitas estimativas mais otimistas de Fei. Essas propriedades eram 10 vezes mais altas do que as oferecidas no jogo em sua vida anterior. Depois de ver tudo isso, Fei mal conseguiu conter sua emoção. Com um pensamento, todos os 6 itens do conjunto de itens Immortal King apareceram em seu corpo. O capacete, a armadura, as manoplas, as botas, o cinto e o martelo foram todos itens usados pelo grande líder dos bárbaros, Bulkatos, e envolveram Fei. A armadura dura e mística protegia todas as partes vitais e elos fracos do corpo humano, e os 6 componentes se sentiam e tinham reações mágicas. Muitas runas vagas apareceram ao redor da armadura, liberando um poder misterioso. Todos os componentes do conjunto de itens Immortal King se conectavam perfeitamente, fazendo Fei parecer uma fera de metal quando um brilho metálico apareceu nele. Fora de tudo, apenas os olhos de Fei foram expostos. A ventilação do nariz e da boca no capacete era feita usando 12 buracos pequenos e misteriosos do mesmo tamanho, e eles estavam situados no capacete, fazendo o capacete parecer uma obra de arte, garantindo que o usuário não sentir-se sufocado nele. Ao mesmo tempo, faixas de uma pressão misteriosa saíram de Fei. Era uma aura cheia de selvageria e desejo de liberdade, mesclando perfeitamente ferocidade e horror com ordem e bondade. Além disso, ele parecia majestoso e digno, parecendo ser um mestre superior que caminhava entre violência, matança e morte como uma reencarnação do rei imortal que lutava pelo mundo e até matou deuses. De fato, Fei tinha uma sensação estranha. Ele sentiu como se pudesse transformar todos os seus inimigos em pó, poupando seus ossos e sangue. Valkyrie Helena ficou ao lado e ficou feliz por Fei. Como uma guerreira de elite,
ela ouvirá falar das lendas sobre o rei imortal Bulkatos. Este grande rei dos bárbaros era um guerreiro de elite e deixou muitas lendas sem paralelos no Diablo World. Segundo as lendas, a pessoa que pudesse reunir todos os itens usados pelo rei imortal seria abençoada por ele, recebendo sua herança e se tornando o guerreiro mais poderoso do continente. Fei girou levemente o martelo de guerra na mão. O martelo avançou casualmente, mas o espaço ao seu redor começou a desmoronar e colapsar enquanto voava pelo ar. Nuvens e raios se concentraram acima da Worldstone Chamber. Os raios caíram diretamente do céu e quebraram as pedras antigas no chão, e 4 pequenos tornados com mais de 10 metros de altura uivaram e giraram em torno de Fei. As lâminas de vento aterrorizante se misturavam aos tornados e podiam destruir tudo. Mesmo que um Lorde da classe Sol fosse pego nelas, eles seriam transformados em pedaços pelos raios e tornados. Aterrorizante! Horrível! Ha 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 ha! Este poderoso poder é quase igual ao reino semideus. Fei riu com orgulho e histeria. Originalmente, o bárbaro nível 100 do modo inferno era apenas igual a um Lorde no pico do sol ardente. No entanto, depois que o conjunto de itens do Immortal King foi convocado, a força de Fei aumentou drasticamente. Embora ele não tenha pulado o limiar e entrado no reino semideus para permanecer acima das leis da natureza e criar seu próprio reino, seu dano por si só poderia rivalizar com um semideus. Se Fei lutasse contra o Imperador Yasin agora sem segurar nada, o resultado seria difícil de adivinhar. Depois de se acalmar gradualmente da excitação inicial, Fei guardou o conjunto de itens do Immortal King e começou a olhar para as outras recompensas que Baal lhe deu. Exceto pelo capacete e cinto que completaram o conjunto de itens do Immortal King, alguns outros itens estavam ao lado de Fei. Eles tinham diferentes luzes coloridas piscando neles. Infelizmente, eles não eram componentes do conjunto de itens M Avinas Beta ou HYMN que Helena precisava. Depois que Fei e Helena limparam o campo de batalha, eles colocaram todos os itens valiosos em suas bolsas e os venderiam aos NPCs em Arrogata por moedas de ouro. Agora, Fei não tinha muito tempo de jogo sobrando. Seguindo o corredor no centro da Worldstone Chamber, que foi construída no vazio, Fei caminhou até o altar vermelho sangue no meio da câmara. A Worldstone do modo inferno estava armazenada aqui. Ei, você gosta desta novel? Hail the King, capítulo 890. Antes da expedição. Esta Worldstone do modo inferno era semelhante às Worldstones que Fei obteve dos modos normal e pesadelo em termos de forma, mas seu tamanho era muito maior. Seu raio era de mais de meio metro, e a energia azul celeste e a energia vermelho sangue rolavam e caíam dentro dela. Deveria estar na cor azul celeste, mas o poder vermelho e mal do inferno existia nela. Assim como Fei esperava, essa Worldstone também estava manchada pelo mal. Fei não esmagou esta Worldstone como que o arcanjo pediu. Em vez disso, ele armazenou em seu anel de armazenamento. A energia contida na Worldstone do modo inferno era aterrorizante, excedendo em muito o nível de energia das Worldstone do modo normal e do modo pesadelo. De acordo com os registros do continente Diablo, a energia dentro desta Worldstone poderia recriar outro mundo. Era quase ilimitado. Esta pedra do mundo era um tesouro precioso sem dúvida. Fei vagou pela Worldstone Chamber, e a limpou novamente. Depois de obter tudo o que era valioso, a voz familiar, porém fria e misteriosa, soou por seus ouvidos quando ele estava prestes a sair do jogo. Parabéns, aventureiro! Como recompensa por passar no jogo como bárbaro, você receberá o Trono da Destruição como um local que pode ser convocado. Todas as leis de poder dentro do Trono da Destruição podem ser usadas por você para suprimir seus inimigos. Fei ainda estava ocupado nos dias seguintes. Havia cerca de 2 meses antes da data combinada entre Fei e o Imperador Yasin, o rei lideraria uma expedição ao Império Anji. Antes dessa jornada, ele ficou em Chambord e se manteve ocupado. Durante o dia, Fei passava um tempo com suas 2 rainhas, ensinava os estudantes e soldados da Universidade Civil e Militar de Chambord, e ocasionalmente se reunia com oficiais de alto nível,
como o ministro-chefe base e o líder militar Brook, para falar sobre os assuntos urgentes e os motivos como o crescimento futuro do reino. Exceto por essas coisas, Fei passaria algum tempo no altar mítico, dentro da montanha divina na cidade do céu, usando o poder do altar para purificar a pedra do mundo do modo inferno continuamente. Este também foi um processo de injeção de energia no castelo do céu. Depois de receber mais energia, mais do poder do castelo do céu foi revelado. Na lagoa clara em frente ao trono divino no palácio do rei divino, mais uma planta de lótus dourada cresceu. Essa planta de lótus dourada representava a circulação, e as 9 flores de lótus douradas que desabrocham nesta planta controlam 9 funções, como energia, ar, plantas e água. Fei investiu parte de seu tempo nisso e entendeu claramente como usar essas funções. Depois de fazer os ajustes necessários, o poder do Castelo do Céu foi gradualmente demonstrado, tornando-se uma cidade firme na qual cerca de 50.000 pessoas podiam viver. Esta era uma ótima notícia para Fei. Após cuidadosa consideração e pensando na catástrofe que ocorreu quando o Império Ormon atacou o reino de Chambord da última vez, o rei finalmente tomou a decisão e estava preparado para abrir o Castelo do Céu aos cidadãos de Chambord. Após uma série de discussões detalhadas, alguns funcionários de alto nível e residentes originais de Chambord gradualmente se mudaram para o Castelo do Céu após rigorosa inspeção e revisão. Sem dúvida, apenas uma fortaleza como o Castelo do Céu poderia proteger as pessoas comuns nesta era caótica. Para os guerreiros de Chambord, os elementos naturais eram imensos no Castelo do Céu, e as leis da natureza eram mais aparentes aqui. Cultivar no Castelo do Céu por um dia era equivalente a cultivar no mundo exterior por 10 dias. Portanto, mover os guerreiros de Chambord para o Castelo do Céu aumentaria significativamente a força do reino. À noite, depois que as duas rainhas dormiam, Fei entrou no Diablo World para matar monstros e subir de nível, tentando o seu melhor para aumentar sua força. Os eventos no continente de Azeroth estavam acontecendo em ritmo acelerado, dando a Fei uma sensação de urgência e perigo. Ele não se atreveu a relaxar. O tempo passou rapidamente, e Chambord entrou em um estágio de crescimento rápido e explosivo. Em toda essa agitação, 2 meses se passaram rapidamente. Quando Fei estava no Diablo World, ele tentou aumentar o nível de seu personagem paladino loucamente. Com a experiência de nivelamento de seu personagem bárbaro e a alta força de seu personagem paladino, Fei empurrou seu personagem paladino para o nível 100 do modo inferno após 60 dias, passando Diablo World como paladino. Isso era quase inimaginável. Ficou claro que essa foi uma corrida rápida. Como seus objetivos eram subir de nível e passar no jogo, ele não prestou muita atenção nos detalhes, como em seu personagem bárbaro. Ele não entendeu cuidadosamente o poder do paladino e não compreendeu completamente essa classe, e não encontrou técnicas de combate antigas na espada do Rei Demônio, que poderiam ser fundidas com as habilidades do paladino para desenvolver ainda mais essa classe. Portanto, o personagem Paladin de Fei era equivalente a um Lorde do Sol Ardente que dominava todas as habilidades do Paladino do Diablo World, criando um pico do Sol Ardente em 60 dias. Se outros aprendessem sobre a velocidade de crescimento de Fei, perderiam a cabeça. Vale ressaltar que a sorte de Fei foi boa, e ele coletou o conjunto de itens Griswold's Legacy, que se adequava ao seu personagem Paladin durante essa corrida rápida. Esse era um conjunto de itens que o grande paladino Griswold já havia usado em batalhas anteriores. Na história, Griswold era um lendário paladino que era excepcionalmente poderoso e virtuoso. Suas histórias e honra foram passadas por todo o continente de Diablo. Infelizmente, esse poderoso paladino foi morto pelo poder maligno de um senhor do inferno, e seu cadáver foi controlado pela energia maligna e se transformou em uma encarnação do mal. Esta história foi triste e lamentável. O Griswold's Legacy tinha 4 componentes, e eles eram uma coroa, um escudo, uma armadura e um caduceu. Ouviu-se que os anjos abençoavam cada item do conjunto, e a santa vontade e energia de Griswold incutiriam poder no usuário desse conjunto de itens. Embora não fosse tão famoso quanto o conjunto de itens do Rei Imortal, era um ótimo item para um paladino. Com este item de conjunto,
Fei poderia mudar para o modo paladino e potencialmente desafiar um semideus. Exceto por isso, Fei também conseguiu mais 3 Voidstones que eram do modo normal, modo pesadelo e modo inferno. Eles eram tesouros inestimáveis. Embora todas estivessem manchados, a energia contida nelas era suficiente para enlouquecer os deuses. Portanto, o rei armazenou cuidadosamente essas 3 pedras do mundo por enquanto. A única coisa que desapontou Fei foi que a recompensa que ele esperava não apareceu depois que ele passou por Diablo Old como paladino. Ele esperava ter uma ideia do que poderia fazer para aumentar sua força depois de passar pelo Diablo Old, mas a voz fria e misteriosa não disse nada. Menos de um mês foi deixado até a data em que Fei e o Imperador Yasin haviam concordado. Antes de liderar uma expedição ao Império Anji, Fei se concentrou no modo assassino e começou a aumentar o nível de seu personagem assassino. Ei, você gosta desta novel?